Bom dia, pessoal. Sou o Jonathan da equipe Acelerato e eu vou apresentar as melhorias e novidades que a gente implementou no sistema desses últimos 15 dias. Bom, a primeira nova funcionalidade que a gente implementou foi uma automação de finalização de tickets por inatividade. Só explicando um pouquinho qual é o objetivo dessa funcionalidade. Para aqueles cenários em que um agente está fazendo um atendimento e precisa solicitar mais informações para o cliente solicitante, muitas vezes o cliente solicitante não interage no chamado, isso faz com que o chamado fique em aberto um bom período de tempo. Então ele vai poder definir um tempo máximo para aquele chamado ficar naquela etapa, e se passar aquele tempo ele vai fechar automaticamente. Tá? Aí vai notificar o usuário por que fechou. Tá, então a configuração vai funcionar assim, ela vai ser lá no workflow da equipe, né? Então a gente vai ter que entrar no workflow da equipe de atendimento, vai ter que criar uma ação. No tipo da ação a gente vai selecionar mover ticket sem interação com base no tempo. A gente colocou um beta aqui porque a gente está testando ainda. Aí selecionando o tipo de ação ele vai abrir outros campos para a gente selecionar. Então o próximo campo aí é a contagem de horas, então é a regra que ele vai utilizar para fazer a contabilização das horas, se vai ser de acordo com o horário de atendimento das equipes de atendimento, ou se vai ser horas corridas no formato 24 horas. A próxima ele vai selecionar a etapa na qual esse chamado vai poder permanecer ativo, inativo no caso, né? Então, por exemplo, aqui aguardando o retorno do cliente. E aqui eu só vou poder mover esses chamados para uma etapa final, seja do workflow linear ou seja do workflow complexo, tá? E as espécies de tickets que a gente liberou para fazer essa automação foram chamados e ideias confidenciais. E aqui vai ser uma mensagem que o usuário vai enviar na hora que essa regra for executada lá no chamado. Bom, aqui eu coloquei como exemplo dois tickets aqui, dois chamados. Então eles estão ali na etapa de aguardando o retorno do cliente. E aqui eu coloquei a coluna de agente em evidência porque ele vai necessariamente precisar que um agente esteja associado ao ticket, tá? Ali eu estou falando que ele passou 72 horas na etapa de aguardando o retorno do cliente. Lembrando um pouquinho lá atrás, eu tinha definido a ação para 24 horas da equipe de atendimento, do business hour da equipe. Então 24 horas vão dar acho que 3 dias corridos, certo? E aí esses chamados vão ser fechados automaticamente. Aí no status ali eu coloquei feito, que é a etapa final. E aí lá no chamado vai ser comentado a mensagem que eu coloquei na criação do workflow. Bacana? Bom, uma outra novidade que a gente implementou foi a obrigatoriedade de campos, de preenchimento de campos na abertura de tickets via portal de atendimento. Tá? Via e-mail a gente não consegue fazer essa definição ainda, mas via portal a gente consegue. Qual é o objetivo? Só explicando um pouquinho também. Permitir uma melhor classificação dos chamados que os nossos clientes abrem, que os clientes dos nossos clientes também abrem, e isso vai impactar em regras de acordo de nível de serviço, no SLA, em análise de tickets por categoria, por prioridade, etc. Tá? Então a gente criou um novo menu ali na parte de configurações campos de ticket, e aí nesse menu vão ser listados todos os campos que vão ser possíveis tornar obrigatórios ou não. Tá? A priori vão ser apenas o tipo de prioridade e a categoria. Então, se eu flagar lá ele como obrigatório, quando o usuário final logar na plataforma e ele for abrir um novo chamado e quiser salvar um ticket sem preencher essas informações, vai ser exibida uma mensagem ali para ele falando que ele vai precisar preencher esses campos. Tá? Então é basicamente isso. Obrigado.